briga de trânsito virar um episódio tão lamentável como esse. A gente que trabalha na polícia já há alguns anos está acostumado a ver muita coisa e quando se vê uma situação dessa em que a vida humana, né, é tratada de uma forma tão banal, um indivíduo que aparentemente não tem qualquer passagem criminal, enfim, que está na condução de um veículo e que toma uma atitude dessa por conta de uma simples discussão, por conta de uma futilidade, né? 11h52, estamos ao vivo. A partir de agora a gente ouve todos os lados dessa história. O que a polícia tem a dizer, o desabafo da família da Tatiana e também o que diz o advogado do homem que a atropelou. Enquanto a nossa cobertura transcorre, eu convido você que está em casa a compartilhar com a gente a sua avaliação sobre isso que aconteceu. Pelas imagens e pelo que nós vamos apresentar a partir de agora, o que você acha? Esse atropelamento foi de propósito? Esse homem quis acertar a Tatiana? Foi sem querer? Ele só queria fugir, se sentiu ameaçado? Ou você não consegue chegar a nenhuma conclusão diante dessa tragédia? Com o QR Code que está aqui na tela, você aponta a câmera do seu celular, é de graça, não consome seus dados, a gente não descobre quem você é super fácil. E aí você aponta aqui a câmera para o QR Code que está na tela e a gente vê o que os nossos telespectadores, quem está com a gente nesse momento, pensa sobre essa história. Hoje pela manhã, o repórter Paulo Vitor Tatuzinho conversou com a família da mulher atropelada. Visivelmente abalados, o pai e a mãe da servidora pública e advogada, Tatiana Machado Matsunaga, de 40 anos de idade, concederam uma entrevista à imprensa. O genro ligou, dizendo que minha filha tinha sido atropelada em frente à casa deles. E nós viemos correndo de casa, ela estava já sendo atendida pelo SAMU, bombeiro, um monte de coisa. Estava minha filha lá no chão. Quando vi ela na maca, sangrando o rosto, o sangue no chão, que não era pouco, por causa de uma pessoa que não merece ser colocada como cidadã, chega e está lá toda quebrada. Quer dizer, aí que a ficha caiu, que o negócio era muito sério. A filha segue internada no Hospital Brasília e passou por vários procedimentos cirúrgicos. Tatiana foi levada com traumatismo craniano e com diversos hematomas na bacia e no tornozelo. Essa cirurgia só daqui a 72 horas o médico pode dar um parecer do futuro, de um prognóstico para ela. O autor do atropelamento se apresentou à polícia, acompanhado de um advogado de defesa. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Paulo Ricardo Milhome, de 40 anos, advogado por formação, deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje, de acordo com informações da defesa. Para os pais da servidora pública Tatiana, o que o motorista fez com a filha não tem perdão. Ele vai passar como bom moço. Apesar que ele já tem ficha corrida, ele já tem no passado dele condenação, que eu não entendo de lei, o que foi. Mas ele foi condenado a mais de 1 ano. E uma pessoa dessa está solta, é um desempregado, que não tem compromisso pelo jeito com nada na vida, e aí está fazendo essas barbaridades e inventando mentira. Segundo informações, o atrito no trânsito teria começado na QI 15, a poucos metros aqui da QI 19, onde mora a vítima, Tatiana Machado Matsunaga, de 40 anos. Mas só que essa história se estendeu aqui para a porta da casa da vítima. Inclusive, as marcas de sangue dessa tragédia ainda estão aqui no chão. Ele acaba acelerando o momento em que atropela a Tatiana, ela cai aqui no chão até ser socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros e levada às pressas para uma unidade de saúde. Já o motorista infrator, ele acaba subindo no passeio, segue pela rua e vai na direção próxima à residência dele, onde já entra em contato com o advogado de defesa e se apresenta na delegacia, alegando que queria passar, que não queria atropelar Tatiana, mas que ele acaba atropelando ela. Nessa hora, o advogado, juntamente com o advogado Paulo Ricardo Milhome, é preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.
Se a pessoa está no caminho, não tem espaço, espera para a pessoa sair, buzina, faz qualquer coisa. Passa pelo outro lado, não, ele mirou. A sorte que Deus agradece, a gente agradece, é que teve condição de um socorro rápido. Foi. E que foi para um hospital aqui perto. Sim. Certo? Então, e que foi bem atendido. Agora imagina, numa situação de distância, de falta de socorro, ela já tinha morrido, gente. Ela está com um buracão na cabeça. O que eu espero, se a justiça fosse justa, é esse bandido, porque essa pessoa é um bandido. Essa pessoa ficar detida, ficar presa. Porque soltar, ele vai fazer com outro, e com outro, e com outro. Tem que parar essa criatura que não sabe viver em sociedade. A gente fica se perguntando como que uma troca de ofensas no trânsito termina desse jeito, né? Uma mulher atropelada, um homem preso, ainda está preso, passou para a audiência de custódia e está preso. Uma família destruída. Eu não sei se a gente viu aí nas imagens, mas o filho dessa senhora, uma criança, ficou do lado da mãe enquanto ela estava desfalecida no chão, esperando o socorro chegar. Isso não é uma disputa de terra, isso não é uma vingança por crime, isso não é nada de muito maluco, não eram inimigos de uma vida inteira, não. Haviam se conhecido fazia poucos minutos, discutiram no trânsito e a história terminou assim. O repórter Tatuzinho, nesse momento, está na 10ª Delegacia de Polícia no Lago Sul, está ao lado do delegado que está à frente dessas investigações. Tatu, o marido da mulher atropelada, que viu a esposa passar ali e o carro passar por cima dela, esse homem já prestou depoimento? É com você. Oi, Malta, boa tarde para você mais uma vez, a todos ligados do SBT Brasília, primeira edição aqui no DF no Entorno. Pois bem, Malta, a Polícia Civil, né, os policiais aqui da 10ª DP do Lago Sul, inclusive o delegado adjunto Faião, já ouviu sim o marido, né, da Tatiana Machado Matsunaga, de 40 anos. Ele que estava no momento quando tudo aconteceu, ele que acompanhou de perto, inclusive na hora que houve esse acidente, esse atropelamento, que a Tatiana foi atropelada. O filho de 8 anos, mais velho dela, acompanhou tudo de perto dentro do carro e, inclusive, no dia do atropelamento, ela tinha saído mais cedo para ir até a escola buscar esse filho mais velho que estava passando mal. Foi quando aconteceu essa discussão no trânsito. E o filhinho de 3 anos, o caçulinha, estava dentro da casa, acompanhando também tudo de perto. Ao meu lado, o delegado Faião, que é o delegado adjunto da 10ª DP, que está investigando esse caso. Doutor, ontem, inclusive, assim que aconteceu esse atropelamento, foi por volta de uma 9h30, as câmeras mostram. Esse advogado, né, o Paulo Ricardo Milhome, ele se apresentou aqui com outro advogado de defesa. Né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Perfeitamente. Por volta de 10h50 da manhã, ele se apresentou aqui com o advogado. Só que no momento em que ele se apresentou, nós já tínhamos sido avisados de uma forma muito rápida pela Associação de Moradores e por meio das imagens de segurança do circuito ali da região, nós já tínhamos conseguido identificar o condutor do veículo. Né? Por essa razão, foi feita a avaliação pela autoridade policial, que entendeu que a apresentação dele na delegacia não obstava a lavratura do auto de prisão em flagrante, considerando que nós já estávamos em diligências para a sua captura. Agora, doutor, assim que vocês tiveram mais informações detalhadas, a vítima, inclusive, foi socorrida pelos bombeiros, levada até um hospital aqui da região mesmo, em estado gravíssimo. Vocês escolheram depoimento, informações da testemunha, que até agora é a testemunha-chave, que é o marido da Tatiana, que é o Cláudio, né? Exatamente. Ele, na verdade, no momento em que ele foi entrevistado, ele estava acompanhando o estado de saúde, a situação da esposa dele no hospital, e ele se prontificou a dar essa entrevista para a gente e narrou com detalhes. Ele explicou que ele ouviu uma confusão fora da residência, saiu para ver o que estava acontecendo, foi tentar contemporizar ali a discussão entre a esposa dele e o condutor do Fiat Idea, e aí aconteceu, houve esse final trágico aí, que foi o atropelamento da sua esposa. Doutor, agora a gente sabe que aconteceu há poucos instantes, ele foi preso em flagrante, teve uma audiência de custódia, ele continua preso de acordo com a decisão dessa audiência de custódia, de forma preventiva. Os advogados dizem que vão recorrer a essa decisão, mas como é que fica o andar das investigações da Polícia Civil? O procedimento ele foi realizado em sede flagrancial, né? Agora nós vamos aguardar o resultado da perícia que foi realizada no veículo do atropelador e caso localizemos testemunhas que tenham algo a contribuir mais com essa investigação, nós vamos ouvi-las.
Malta, alguma pergunta a fazer para o delegado Faião? Pois é, Malta, a gente continua aqui com o delegado. Doutor, agora com relação a essa questão, a gente sabe que agora ele continua preso de forma preventiva, como o senhor disse, a gente ouviu agora há poucos instantes a emoção, né, o desabafo dos pais falando sobre essa questão, pedindo justiça, doutor. Na hora que tudo aconteceu, a gente vê que as imagens são claras, né? Ele alega, o próprio Paulo Ricardo Milhomem, de 36 advogado, de que ele queria passar e de que ali a Tatiana estava atrapalhando ele, que inclusive até o marido teria partido para cima dele. O marido chegou a dizer isso, que partiu para cima desse advogado? Não, doutor? Não, de forma alguma. O relato do marido foi muito verossímil. Ele explicou que ele ouviu aquela confusão e saiu para saber, para se inteirar do que estava acontecendo, né? E nesse momento ele viu que estava havendo uma discussão entre sua esposa e o condutor do Fiat Idea e estava tentando ali contemporizar, tentando resolver aquela simples discussão de trânsito que estava ocorrendo. Aí foi nesse instante que ele imprime velocidade no veículo e passa por cima da esposa do senhor Matsunaga. Assim, as imagens são muito claras, né? Elas não há uma necessidade de interpretação. Ele imprime a velocidade, ele atinge a vítima e ele passa por cima dela. Agora, doutor, é visível a informação, o próprio Carlos confirmou isso, de que essa discussão nem deu para entender nem para ouvir a esposa, porque ela acabou sendo atropelada. De que essa discussão teria começado na QI 15, né? Exatamente. Houve uma discussão de trânsito, primeiramente ali na QI 15, no acesso aqui para a pista central do Lago Sul. A partir daí, o autor teria perseguido a vítima para tirar satisfação com ela, né? Até que eles se encontram de novo na porta da casa dela. Inicia-se uma nova discussão. E aí foi o deslinde que nós podemos ver aí de forma muito clara na imagem, algo muito brutal, algo chocante. A gente que trabalha na polícia fica impressionado quando vê tamanha violência em razão de algo tão banal. Muito obrigado, delegado Faião, gentilmente por falar conosco aqui no SBT Brasília. Malta, alguma pergunta a fazer do estúdio aí com relação a esse caso? Como disse o próprio delegado, estarreceu a própria Polícia Civil aqui do Distrito Federal? Tatu, eu ia fazer uma pergunta, a gente até peço desculpa para você que está em casa, porque o meu microfone aqui no estúdio falhou, mas aí o Tatuzinho brilhantemente continuou a condução do jornal por lá e o delegado Faião terminou respondendo o que eu perguntaria, que era sobre os elementos que a polícia tem para dizer que acredita sim que esse homem atropelou a Tatiana de propósito. Tatu, segura aí, por gentileza, enquanto a gente está na edição de hoje. Qualquer informação nova que você tiver da parte da polícia ou do judiciário, você volta com a gente ao vivo. E, pessoal, como o Tatu acabou de dizer, o Paulo Ricardo passou por uma audiência de custódia que decidiu manter esse flagrante e decretar a prisão preventiva do atropelador. Agora, antes disso, a gente teve acesso a uma nota da defesa dele, que eu vou ler agora para vocês. Paulo Ricardo segue preso e aguarda a audiência de custódia que tem previsão para hoje, dia 26 de agosto. Acabei de dizer que já aconteceu, ele continua preso. Vale ressaltar que o Ricardo, no momento dos fatos, saíra de um hospital de onde acabara de colocar um holter. Ato contínuo, ao iniciar o trajeto de regresso à casa, foi sequencialmente atacado no trânsito por Tatiana. Ele não a perseguiu, isso é distorção. Ele a seguiu até a rua e questionou o motivo de todos os xingamentos, gestos obscenos e agressões pregressas. Inclusive, ele alertou que isso ia ser cruel para a criança que estava no carro dela. Posteriormente, Ricardo seguiu ao final da rua a fim de contornar o carro e ir embora. Ocorre, segundo a defesa de Paulo Ricardo, que Tatiana fechou a rua com seu carro, o que impediu a passagem de Ricardo. Tanto Tatiana quanto seu marido avançaram em direção ao carro de Ricardo. O marido tentou agredi-lo enquanto Tatiana esmurrava o automóvel de Ricardo. Ele se sentiu ameaçado e teve muito medo do desdobramento. Visto que não conseguia seguir, ficou encurralado e não sabia se o casal tinha algum tipo de arma.
A intenção de Paulo Ricardo era sair do local. Ocorre que Tatiana não deixava, uma vez que estava à frente do veículo. Quando ela finalmente saiu para a lateral, ele avançou com a intenção de subir na calçada e sair, mas infelizmente acabou atropelando-a. Importante dizer que Paulo Ricardo Milhomem foi imediatamente à delegacia, espontaneamente, e não houve fuga. Ele viu pelo retrovisor que a moça já estava recebendo socorro e se dirigiu à delegacia. Ricardo não tem histórico de agressividade pública, ao contrário de Tatiana, que, segundo a defesa de Ricardo, já respondeu por agredir a uma idosa. Minha gente, ainda assim, hein, no momento que atropelou essa senhora, não sabia desse suposto passado de violência. Então isso não pode ser tido como justificativa agora. Ainda nesse assunto, a gente aciona agora o estúdio do SBT News para conversar com Wellington Matos. Ele é especialista e professor de legislação de trânsito e vai ajudar a gente a entender esse caso. Wellington, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao SBT Brasília, primeira edição. A pergunta que eu te faço é, o carro estava no meio da rua, o Ricardo podia ter saído tanto pela direita quanto pela esquerda. Quando escolheu ir pela direita, que é onde estava a Tatiana, assumiu o risco de atropelar aquela senhora? Com certeza, com certeza. Ali ele poderia ter feito diversas coisas, inclusive acionar a polícia, se ele se sentiu ameaçado. Ou sair pela esquerda, como você já comentou, mas a opção dele foi infeliz e em direção à vítima, né? Que é o que mostra as imagens. Supostamente, ele seguiu em direção à vítima e não para que saísse do local. A gente percebe que ele começa a imprimir uma velocidade muito alta desde o começo da tentativa de fuga. Se não teve a intenção de atropelar a Tatiana, pelo menos assumiu o risco de que pudesse machucar alguém, porque não foi uma tentativa lenta, você concorda? Qual a avaliação do senhor? Com certeza. Eu acho que se a tentativa fosse de simplesmente sair do local, ele deveria proceder com uma velocidade mais lenta, com mais cuidado. Nas imagens não aparece nem a agressão do marido, nem a tentativa dela de bloqueio de via. Ela simplesmente se dirigiu à calçada, é o que a imagem mostra. E o excesso de velocidade, eu acho que passa a ideia, realmente, como você colocou, de assumir o risco. Até porque se ele tivesse na intenção de sair, ele não teria atropelado com tanta violência, inclusive a fuga, né? Não tinha ninguém ameaçando a vida dele naquele momento, a princípio. E na verdade, antes disso, só para deixar claro aqui, reforçar para a pessoa que está em casa e nos acompanha, o Ricardo foi atrás da Tatiana. Então, ainda que ali ele tenha se sentido ameaçado, isso aqui não é opinião, isso é um fato. Houve tempo de refletir a atitude até ali, porque ele foi atrás dela, não foi uma discussão de trânsito que aconteceu naquele local do atropelamento. O senhor que trabalha com legislação de trânsito e vê muito desses casos, a gente tem vivido uma falta de paciência dos motoristas que, infelizmente, a pessoa só percebe a tragédia que provocou quando não tem mais volta, né? Pois é, a gente fala muito sobre isso, a questão da discussão no trânsito. Hoje os crimes de trânsito são culposos, né? Existe lá os artigos 302 e 303, um trata da tentativa de homicídio e o outro trata da lesão corporal. Nos dois casos, se a gente fosse levar para a área de trânsito específica, ainda tem os agravantes, atropelou sobre calçada e se evadiu do local. Mas tudo mostra que já virou crime comum, deve alcançar aí até o tribunal de júri. As pessoas têm que manter a calma. Eu acho que todo mundo comete algum tipo de erro ao longo do seu percurso. E isso deve ser esquecido e tratado com tranquilidade. Quer dizer, nós estamos numa situação que pode ter ceifado uma vida aí, com criança, família, totalmente desnecessário. Acho que a atitude foi muito desproporcional à força para a situação. Até porque acompanhou por quê? Qual o motivo de acompanhar? Se ele se sentiu agredido de alguma forma pela advogada, dirigir-se à delegacia, registrar sua ocorrência e tranquilo. Quem não quer confusão não vai atrás dela. Ou simplesmente segue a vida, né, Wellington? Porque exatamente. Ser xingado no trânsito, você ter a coragem de perseguir a pessoa, e aí chama a atenção que ele perseguiu uma mulher, mas resolveu sair do local quando o marido apareceu, né? Eu fico até me perguntando, se fosse uma briga entre dois homens, será que tinha ido atrás dela? Ou se sentiu mais forte, né, do que a moça e foi atrás dela para tirar satisfação? Boa colocação.
Pois é, eu queria só pedir que o diretor colocasse de novo essas imagens, para você que está em casa e que tantas vezes se depara com congestionamento, com gente te fechando, com cheio de carro na rua, que você guarde na sua memória a imagem dessa criança que está na frente do portão de casa, vendo a mãe atropelada depois de uma discussão no trânsito. Eu sei que muitas vezes a correria do dia a dia faz a gente perder o juízo, tira muito a paciência de todo mundo. Nós não estamos vivendo um momento fácil no nosso país. É pandemia, é crise, é desemprego, é tudo subindo, é gente enfrentando problema de saúde. Então tem muita coisa atormentando a cabeça do brasileiro. Então na hora do trânsito, talvez a pessoa precisa só de uma fechada para poder ser a gota d'água para ela perder completamente a noção e o juízo. Mas pense nessa criança que viu a mãe ser atropelada, está em estado muito grave no hospital, quer dizer, se ainda vier a morrer, tomara que não, esse homem ainda responde por homicídio, por ter feito um atropelamento que levou a mulher à morte, e essa criança está aí, agora fica órfã. A gente tem que pensar que para evitar tragédia como essa, às vezes basta você contar até 10, respirar fundo e lembrar, eu tinha que fazer o que mesmo? Eu tinha que ir para o supermercado, eu tinha que buscar meu filho na escola, então não vou ir atrás de tirar a satisfação de quem me xingou aqui não, eu vou tocar minha vida, que é o que importa. Professor, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos aqui no nosso jornal. Peço até que o senhor veja junto com a gente o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos para as pessoas que estão em casa, que depois de ouvir tudo, né, que a gente viu aqui, o lado da família, o advogado, as imagens, a polícia, a gente perguntou o que você acha, na sua avaliação, esse atropelamento foi intencional, foi acidental ou você não consegue ter uma opinião pelo que a gente contou aqui na história? Coloca, diretor, olha, 90% dos nossos telespectadores nesse momento acreditam que o atropelamento foi de propósito, ele quis acertá-la. 5% avaliam que foi sem querer, que ele só queria fugir, e 5% não conseguem opinar, o que é normal, né? Diante de uma tragédia como essa, a gente não sabe nem o que pensar direito. Professor, obrigado pela presença e até a próxima.